Slavoj Krani, sou o Javier Donoso, falando do coração da Ucrânia. Nesta edição, veremos os passos estratégicos da Ucrânia com aliados, produção conjunta de armamentos e garantia de segurança. A defesa aérea da Ucrânia se moderniza com Zoom Array e mudanças estratégicas nas brigadas. A Ucrânia está mais próxima da União Europeia, com adesão gradual, clusters e negociações de apoio internacional. Inscreva-se e compartilhe o vídeo. Siga o ATV Espanhol no Facebook e no YouTube. Cada ataque russo mina a confiança em todos os esforços diplomáticos para pôr fim à guerra na Ucrânia. Essa foi a reação do presidente Volodymyr Zelensky ao bombardeio noturno do exército russo. Ele destacou que justamente a pressão firme sobre o Kremlin e garantias claras de segurança para a Ucrânia são a verdadeira chave para deter os assassinatos. O exército russo não está se preparando para parar, está se preparando para continuar lutando. E, de fato, a defesa da vida depende unicamente da nossa força, o que significa que é necessário continuar apoiando e fortalecendo a Ucrânia. A defesa aérea para o nosso país, os pacotes de apoio à nossa resiliência e a responsabilização da Rússia por suas ações são condições indispensáveis para proteger a vida. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Enquanto isso, os documentos sobre garantias de segurança para a Ucrânia estão prontos, mas há uma questão que precisa ser resolvida antes de serem assinados. Assim declarou o representante permanente dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, durante uma coletiva de imprensa online. Segundo Whitaker, as negociações de paz sobre a Ucrânia são muito produtivas. Afirmou que Ucrânia e Rússia estão mais próximas do que nunca de um acordo, mas há uma questão que continua sem solução em relação aos territórios. É evidente que as negociações continuam, são detalhadas e muito produtivas. Foi realizada uma troca de prisioneiros, 314 pessoas de cada lado. É evidente que toda vez que se assina um acordo ou entendimento, tudo tem seu cronograma. Portanto, sem dúvida, acredito que o presidente Trump e o presidente Zelensky assinarão os documentos quando for apropriado, no âmbito do processo de alcançar um acordo de paz. Matthew Whitaker, representante permanente dos Estados Unidos na OTAN, durante uma coletiva de imprensa online. Cabe primeiro aos europeus definir os temas sobre os quais querem dialogar com a liderança russa, e só depois decidir quem serão os representantes para conduzir essas conversas. Assim afirmou a alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança, Kaja Kallas, em resposta aos recentes apelos para retomar o diálogo com o Kremlin. Kalashnikov ressaltou que qualquer negociação com a Rússia deve ter objetivos claros e priorizar a segurança e os interesses da União Europeia, evitando decisões precipitadas que possam enfraquecer a posição do bloco diante da agressão russa. Segundo a funcionária, a estratégia da União Europeia em relação a Moscou exige coordenação entre os Estados-membros e planejamento cuidadoso diante da retomada de qualquer contato direto. Primeiro, vamos debater sobre o que queremos conversar com os russos, antes de pensar em quem será o responsável por isso. Nos próximos dias, vamos desenvolver ideias sobre o que queremos alcançar para obter uma paz duradoura e sustentável. Kaja Kallas, alta representante da União Europeia para Assuntos Exteriores e Política de Segurança. É justamente nesse contexto que se intensifica o debate sobre se a Europa é capaz de garantir sua própria defesa de forma autônoma. O comissário europeu de Defesa e Espaço, Andrius Kubilius, manifestou-se a favor da criação de uma União Europeia de Defesa como base institucional para o rearmamento da União e para fortalecer a coordenação entre os Estados-membros. Segundo ele, a União Europeia deve estar preparada para assumir maior responsabilidade e é necessário substituir os recursos de defesa convencionais que, durante décadas, foram fornecidos pelos Estados Unidos. A responsabilidade europeia em matéria de defesa exige uma base institucional para nossa cooperação, a União Europeia de Defesa. Substituir os recursos estratégicos dos Estados Unidos, em particular os dados de inteligência espacial, por capacidades europeias deve ser uma prioridade fundamental para o bloco. Por favor, aumentem seu potencial e capacidade de produção, porque isso é fundamental para nossa preparação defensiva. Mais capacidade de produção, mais inovação, maior dissuasão. Andrius Kubilius, comissário europeu de Defesa e Espaço, durante sua intervenção no Parlamento Europeu.
Uma carta de intenções para a produção conjunta de armamentos em território da Ucrânia e da França foi assinada pelo ministro da Defesa da Ucrânia, Mikhail Fedorov, e pela ministra das Forças Armadas da França, Catherine Vautrin. Foi o que afirmou Fedorov em seu canal no Telegram. Isso abre caminho para projetos conjuntos em grande escala no setor da indústria de defesa. Passamos das entregas para a produção conjunta e para soluções de longo prazo que fortalecem de forma sistemática a nossa defesa. A parte francesa informou sobre os preparativos para a entrega de aviões Mirage 2000 à Ucrânia. Também foi discutida a aceleração das entregas de aeronaves e a continuidade do trabalho em volumes recordes de bombas aéreas guiadas a SM Hammer. Mijail Fedorov, ministro da Defesa da Ucrânia, no Telegram. As forças de defesa da Ucrânia eliminaram mais 820 militares russos no último dia, conforme informa o Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia. Além disso, os defensores ucranianos destruíram 5 tanques, 2 veículos blindados, 59 sistemas de artilharia, um lançador múltiplo de foguetes e um sistema de defesa antiaérea. Desde o início da invasão em grande escala, o exército russo já perdeu um total de 1.249.380 soldados. Também foram destruídos 1.551 drones e 235 veículos automotores. A Rússia está construindo uma nova base militar perto de Melitopol. É o que informa o movimento partisano TEH. Segundo os agentes, há máquinas de construção trabalhando ativamente no local. Os ocupantes russos estão montando um acampamento de campo permanente para acomodar a ação do pessoal militar. Além disso, foi instalada vigilância por vídeo 24 horas nessa área. Os soldados russos também estão dando atenção especial à criação de um polo de treinamento. Foi registrado também a instalação de áreas destinadas ao treinamento de operações com drones. Engenheiros ucranianos desenvolveram e testaram com sucesso um novo sistema de defesa aérea baseado em laser, chamado Sunray, projetado para derrubar drones russos de forma eficaz e a um custo muito menor do que sistemas ocidentais similares, como o Laser Alloys americano. Segundo o relatório da Atlantic, o equipamento pode ser instalado no teto de uma caminhonete comum, funciona sem emitir luz ou ruído visível e, durante os testes, conseguiu interceptar um drone, fazendo-o cair em seguida. A criação do Sunray levou aproximadamente 2 anos e custou alguns milhões de dólares, enquanto sistemas ocidentais comparáveis podem custar dezenas ou até centenas de vezes mais. Essa inovação faz parte dos esforços da Ucrânia para desenvolver suas próprias defesas aéreas, especialmente diante da pressão das ameaças dos ataques de drones russos e da dependência dos altos custos dos equipamentos estrangeiros. Na Ucrânia, é possível fabricar armamento para veículos blindados Novator. As novas versões desses blindados serão produzidas em apenas um mês. Isso foi possível graças ao fortalecimento das equipes internas, ao desenvolvimento e à simplificação dos trâmites burocráticos por parte do Ministério da Defesa da Ucrânia, informa o Defense Express. Destaca-se que essa produção rápida de blindados permite competir com empresas estrangeiras que montam veículos similares em prazos muito mais longos, o que dá à Ucrânia uma vantagem em relação a essas companhias. Essa abordagem é apresentada como uma vantagem significativo entre empresas estrangeiras cujos processos de fabricação são mais lentos. E, considerando que a Ucrânia está a abrir as exportações de armas, isso poderá tornar seu fator importante na competição internacional. O embaixador dos Estados Unidos na OTAN, Matthew Whitaker, afirmou que a Espanha está fazendo progressos significativos em gastos com defesa a curto prazo e continua sendo uma aliada comprometida. A OTAN ressalta-se que as metas de 3,5% do PIB para defesa e mais 5,5% para gastos com infraestrutura serão mantidas. Eles têm um horizonte de implementação de 10 anos. A Espanha indica que poderia atingir esses objetivos com gastos em defesa próximos a 2,1% do PIB, um número que vem de Donald Trump, que questionou o nível de gastos. Whitaker reitera que as propostas devem refletir o 3,5% e, em defesa, o 1,5% em gastos de sustentabilidade para garantir as capacidades de letalidade. Além disso,
Ele indicou que alguns aliados geograficamente mais distantes do flanco oriental precisam avançar para fortalecer a coesão da OTAN. Não se trata apenas de percentuais. A conversa também abrange a preservação das capacidades e da lealdade das forças. Em anos anteriores, Trump classificou a Espanha como reprovada em gastos militares e surgiram exclusões da OTAN, enquanto a Espanha defende que está cumprindo essas metas. Em Kharkiv, um ataque com drones contra uma residência particular deixou um saldo trágico. 3 crianças e o pai morreram. A mãe, que estava grávida, ficou ferida e foi hospitalizada com queimaduras. Durante a madrugada, outras regiões também sofreram ataques. Em Sumy, 6 pessoas ficaram feridas, incluindo crianças, e houve um morto. Em Konotop, um drone danificou um trem de bombeiros e um depósito ferroviário. Além disso, houve impactos em Dnipro, Zaporizhia e Poltava. No total, desde a tarde anterior, foram lançados 129 drones de ataque sobre a Ucrânia, muitos deles do tipo Shahed. As autoridades ucranianas alertam que esses ataques minam a confiança nos esforços diplomáticos para encerrar a guerra e destacam que uma pressão firme sobre a Rússia e garantias claras de segurança para a Ucrânia são fundamentais para deter a violência. Elas apontam que a defesa da vida depende da capacidade militar e do apoio internacional, incluindo defesa aérea e pacotes de assistência para fortalecer a resistência do país. As forças russas continuam suas ofensivas e a Ucrânia faz um apelo para manter e reforçar a ajuda internacional para proteger a vida da população civil. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou que várias regiões do país estão quase restaurando completamente o funcionamento da defesa antiaérea. Segundo ele explicou, após uma longa conversa com o comando militar, estão sendo feitas mudanças significativas na forma de operar dos interceptores, dos grupos móveis de fogo e de todos os componentes da defesa aérea de curto alcance. Esses ajustes fazem parte de uma série de reformas mais amplas, que também incluem a melhoria do controle do fornecimento de drones. Obrigado. Armas e, especialmente, o pessoal nas unidades, destacando que as pessoas, seu treinamento e o esforço real das brigadas são um elemento-chave. Hoje tivemos uma longa conversa com militares, o comandante-em-chefe, o chefe do Estado-Maior-Geral e o ministro da Defesa da Ucrânia. Muitas mudanças estão acontecendo na defesa aérea. Em algumas regiões, o funcionamento dos equipamentos, interceptores, grupos móveis de fogo, todo o componente da defesa aérea de pequena escala está sendo completamente reestruturado. Mas esse é apenas um dos elementos da defesa que precisam de mudanças. Haverá mudanças. Isso também se aplica ao controle do fornecimento de drones, armas e, acima de tudo, de pessoal na linha de frente. A chave está nas pessoas, no treinamento, assim como no reabastecimento das brigadas. Volodymyr Zelensky, presidente da Ucrânia, no Telegram. Espalhe a verdade para mais pessoas. Curta e inscreva-se. Busque OATV Espanhol no Facebook e YouTube. A União Europeia está preparando um plano para adesão parcial da Ucrânia em 2027. Esse modelo prevê conceder à Ucrânia um lugar à mesa da União Europeia, mesmo antes de completar todas as reformas necessárias para a adesão plena. A iniciativa está em uma fase inicial. No entanto, Bruxelas já está debatendo 5 passos-chave para a implementação desse cenário. Veremos mais detalhes sobre o assunto em seguida. A União Europeia está elaborando um plano de adesão parcial da Ucrânia, mesmo antes de completar todas as reformas e a adesão plena. A iniciativa está em uma fase inicial. No entanto, em Bruxelas já estão sendo debatidos 5 passos-chave para a implementação desse cenário. É o que informa o Político. Um desses passos permite à Ucrânia adquirir gradualmente direitos e obrigações da membresia. Em Bruxelas, isso é chamado de ampliação inversa, prevendo a incorporação do país à União Europeia já no início das reformas, em vez de apenas após sua conclusão. 4 anos após a invasão em grande escala da Rússia, e levando em conta que Kiev insiste na adesão à União Europeia em 2027 como parte de um acordo de paz com o Kremlin, essa ideia, na fase inicial, representaria uma mudança radical na abordagem do bloco em relação à incorporação de novos países. O plano prevê conceder à Ucrânia um lugar à mesa de negociações da União Europeia antes de realizar as reformas necessárias para obter os privilégios plenos da adesão.
Funcionários europeus e o governo da Ucrânia afirmam que o pedido de Kiev para ingressar na União Europeia é urgente, segundo um artigo do meio político. Outro passo do plano em elaboração inclui fornecer a Kiev orientações informais para as negociações sobre os clusters, ou seja, os passos jurídicos no caminho para a adesão. O bloco já deu à Ucrânia detalhes de 3 dos 6 clusters de negociação. Numa reunião informal de ministros europeus no Chipre, em março, a União Europeia quer entrever os clusters restantes para iniciarem o trabalho neles. Ao mesmo tempo, segundo as fontes, o bloco fornecerá à Ucrânia prazos claros para cumprir as etapas necessárias a fim de avançar no procedimento formal. Segundo os participantes das negociações, outras opções que estão sendo consideradas envolvem a continuação do processo de adesão já existente à organização ou a introdução de um período de transição e uma incorporação gradual à organização. Eles se recusaram a revelar seus nomes devido ao caráter confidencial das negociações, segundo um artigo do veículo Bloomberg. A União Europeia destaca que o plano não flexibiliza reformas, mas serve como sinal político de apoio à Ucrânia e a outros candidatos travados pela guerra ou disputas internas. O maior entrave é o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, contrário à adesão ucraniana. Por isso, o próximo passo do plano em elaboração é superar o veto da Hungria. As capitais europeias estão considerando diversas opções, desde esperar os resultados das eleições na Hungria em abril, até a possível pressão política na União Europeia. Se o Orbán perder as eleições, o rumo do Estado pode mudar. Se ele for reeleito, segundo líderes europeus, o ex-presidente Donald Trump seria a pessoa capaz de influenciá-lo. Se falhar, a União Europeia pode aplicar o artigo 7 contra a Hungria. Ele suspende os direitos do Estado-membro, como o voto na adesão de novos países. E parece que cabe aos europeus lembrar os húngaros, dentro de limites absolutamente normais, que eles são membros da União Europeia e que a filiação à União Europeia implica o respeito a determinados princípios e valores. É uma questão muito importante que a Hungria, nos tempos de Orbán, esqueceu. A Ucrânia espera obter uma decisão política sobre a adesão à União Europeia em 2027. Foi o que declarou anteriormente o vice-chefe do gabinete do presidente, Igor Shofka, em reunião com a delegação do Comitê de Segurança e Defesa do Parlamento Europeu. Para Sofkova, ainda no primeiro semestre, a Ucrânia estará pronta para abrir todos os clusters de negociação. A adesão da Ucrânia à União Europeia constitui a base das futuras garantias de segurança para a Ucrânia e para toda a Europa. Por isso, precisamos de uma decisão política clara sobre a adesão da Ucrânia, já em 2027. Igor Sofkveia, vice-chefe do gabinete do presidente da Ucrânia, durante uma reunião com uma delegação do Parlamento Europeu. Enfim, no plano de paz de 20 pontos que a Ucrânia elabora com os Estados Unidos, prevê-se a adesão à União Europeia em 2027, com Kiev recebendo benefícios durante o período intermediário. Essa entrada acelerada é garantir a chave de segurança e parte do acordo para encerrar os combates. A Ucrânia e a França assinaram uma carta de intenções para produzir armamento em conjunto, enquanto os documentos de garantias de segurança estão prontos, aguardando a resolução de uma questão territorial nas negociações de paz com a Rússia, segundo os Estados Unidos. Engenheiros ucranianos desenvolveram um sistema laser Somerai para derrubar drones russos de forma rápida e econômica, no contexto da reconstrução da defesa antiaérea e do fortalecimento das brigadas e do pessoal militar. A União Europeia estuda um plano de adesão parcial para a Ucrânia, que permitiria desenvolvimentos e obrigações graduais antes da adesão plena. Embora enfrente a oposição da Hungria, espera-se uma decisão política em 2027 como parte do plano de paz com os Estados Unidos. Isso é tudo por hoje. Diga de qual país você nos assiste e deixe sua opinião nos comentários. A Ucrânia luta e o mundo está vendo. Glória à Ucrânia e glória aos heróis!